Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor, por mais um momento estar na tua presença. Senhor Jesus, fazer parte de mais uma reunião. Essa reunião das amigas e irmãs. Senhor Jesus. Mas nessa noite, Senhor, te rogamos. Amém. Senhor Amém. Jesus. Amém. Venha ser aqui com o irmão Berg. Amém. Senhor Jesus. Amém. Seja com essa palavra, Senhor, que Ele vai nos ofertar essa Amém. palavra. Esse presente mandado por Deus. Amém. Senhor Jesus. Nós estamos Amém. agradecidas por isso. Amém. Senhor Jesus. Por estar aqui Amém. unida e reunida, Senhor, Amém. em teu nome. Mais uma vez. Sim, Senhor Senhor. Jesus. Obrigado, Amém. Senhor. Obrigado por essa reunião. Amém. Obrigado pelas irmãs que se faz presente. Amém. Senhor Jesus. Amém. Guarda todos em ti, Senhor. Amém. Põe a palavra certa na hora certa Amém. na boca do irmão. Senhor Jesus. Tudo que peço Amém. te agradeço. Em teu nome, Amém. Senhor. Senhor Jesus. Amém. Consagro a ti, meu Deus, todas as coisas. Amém. Senhor Jesus, nos guarda Amém. no Senhor, na tua presença. Nós queremos ser fiel Amém. a ti, Senhor. Senhor Amém. Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Graças ao Senhor. Que bom poder começar a desfrutar com as irmãs, sendo contemplado com a oração delas. Verdade. O encaminhamento das irmãs sempre foi bem-vinda aos olhos do Senhor. Toda a obra ministerial do Senhor foi regada, né, sempre com a ação das irmãs. Então, minhas irmãs, sejam bem-vindas, na verdade, à comunhão da obra do Senhor, né? A todas as irmãs, boa noite, Jesus Cristo é o Senhor. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Me sinto honrado em poder estar aqui junto com vocês, ciente que esse trabalho que vocês têm feito é um trabalho digno, um trabalho honroso e um trabalho que tem pontuado em muito na obra do Senhor. Na verdade, o irmão Dong, esse encargo, esse sentimento valoroso com respeito ao ministério das irmãs. Então, o irmão Dong, podemos dizer assim, ele foi o pioneiro em nosso meio, no meio desse ministério, em abrir caminho para que as de maneira ampla nesse ministério. Então, foi o irmão Dong o primeiro a expressar o sentimento de reunião de irmãs, elas poderem participar, e isso começou a abrir portas, na verdade, para outros âmbitos de serviço. Então, hoje temos o Ministério das Irmãs, tem o Chá com Elas, tem o Amigas Irmãs, em cada região, as irmãs têm tido um amplo ambiente de poder servir. Então, por isso, Deus tem feito muito nesses últimos dias. Podemos dizer que esse fator de prosperidade, de bênção, tem tudo a ver com a ação de vocês. Porque, além de vocês orarem, já fazerem isso antes pelos irmãos, pela obra do Senhor, mas, além disso, vocês hoje não somente oram, mas vocês têm ação, vocês estão se envolvendo com a obra, vocês estão pontuando a obra em todos os aspectos de serviço. Então, isso nos traz muita alegria na esfera da obra do Senhor, e eu quero apenas, nesse rápido momento com vocês, dizer que esse ministério, podemos dizer que agora ele está completo, porque a obra do Senhor, vamos dizer assim, sem o ministério das irmãs, nós estávamos, de alguma forma, desfalcados. Em todas as ações da obra, sem a evidência da ação das irmãs, realmente nós estávamos assim, desfalcados nesse sentido, porque podemos perceber que a falta de vocês, dentro de uma ação de serviço, deixava essa lacuna. E a partir do momento que o Senhor começou a usar a irmã Dong para abrir esse caminho, e preparando os irmãos, e preparando as regiões, mostrando a importância do serviço das irmãs, então isso foi uma quebra de paradigma. E hoje podemos dizer que todos os líderes
das igrejas, os cooperadores, todos entendem de forma cúmplice e unânime o quão importante é o serviço de vocês. Mas eu não quero me delongar, porque eu creio que vocês sabem o quanto vocês são importantes para a obra do Senhor, para nós e para as igrejas. Mas eu queria apenas falar aqui rapidamente uma palavra aqui, numa comunhão com o irmão Pedro Dong. Essa semana, nós tivemos uma comunhão junta com o PAC, com os comportores, né? E nessa reunião havia a presença de muitas irmãs comportoras. Então, Pedro, ele deu uma palavra específica nessa reunião e, exatamente, ele foi breve e ele falou: irmãos, eu estou falando essa palavra breve, porém uma palavra contundente, pontuada, porque eu estou indo fazer uma gravação para as irmãs. Então, você percebe o quanto as irmãs estão preenchendo essa lacuna que tínhamos no ministério, né? Então, graças ao Senhor, pelo irmão Dong, e agora pelo irmão Pedro Dong, pelo irmão Esdra, pelo irmão Miguel, pelo irmão André, que, entendendo esse sentimento do apóstolo, tem dado caminho, prosseguimento, para que as irmãs possam servir de maneira ampla dentro desse ministério e somar com aquilo que Deus já tinha feito em nosso meio, para que a gente possa preparar a volta do Senhor. Mas aí, então, ele mostrou a importância de nós percebermos que nós estamos fazendo a edificação do Senhor nos tempos finais. Então, é importante que todos nós, principalmente as irmãs, agora, para quem nós estamos falando, percebamos que a obra e o serviço ao qual o Senhor está nos incumbindo nesses últimos dias também se refere ao serviço dos tempos finais. Então, Pedro ele mostrou para nós uma coisa importante, que se o Senhor permitir para ele, né, na próxima conferência, se o Senhor der essa oportunidade, essa confirmação e liberdade para ele, que ele tem muito encargo de compartilhar um pouco dentro do Salmo 68. E o que é que diz o Salmo 68? Então, o Salmo 68, ele casa-se com o Salmo 2, porque o Salmo 2 e o Salmo 68 é como se o Senhor estivesse nos dando uma visão sobre a estratégia do inimigo nos tempos finais da igreja, mas também o Senhor nos mostra qual deve ser a posição da igreja unido ao Senhor em cumplicidade também nos tempos finais. Então, eu queria falar rapidamente sobre isso, por causa do tempo. Então, eu queria ler para as irmãs o Salmo 2 como uma palavra não somente de encorajamento, mas uma palavra de vigilância também. No Salmo 2, que o Senhor diz assim para nós. O Salmo 2 fala sobre o reinado do ungido de Deus. E nos primeiros versículos, versículo 1 diz assim: porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, o Pedro mostrou que isso é uma atitude sutil e isso é uma ação do inimigo que estará se manifestando nos dias finais da obra da edificação da igreja. Então, os gentios se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs. Então, significa que a edificação da igreja nos tempos finais ou nos dias finais não será uma obra fácil ou facilitada. Os povos vão se enfurecer, certo? Os gentios vão se enfurecer e os povos vão imaginar coisas vãs, vão lançarem mentiras, infâmias, inventarem coisas negativas contra a igreja, contra a obra do Senhor, contra os filhos de Deus e contra tudo que o Senhor colocar em nosso meio para produzir a edificação final. Então, os reis da terra se levantarão e os príncipes conspirarão contra o Senhor e contra seu ungido. Então, observe que existe aqui uma avalanche, uma unidade negativa para unir forças contra o Senhor e contra o seu ungido.
Então, Pedro mostrou que isso é uma ação para os tempos ou os dias finais da igreja. Então, não vai ser fácil quando as irmãs se levantarem para fazer uma ação para edificação junto a essa obra. É importante que haja esse ambiente de vigilância e de conhecimento da ação do inimigo e suas estratégias contra aquilo que se chama Deus e objeto de culto. Então, nós estamos tendo agora a rede de cuidado, a rede de acolhimento, a rede de contato, que essas ações que estão sendo feitas dentro do mover do Senhor, em parceria com a comportagem dinâmica. Então, isso é uma ação grandiosa, como nunca houve em nosso meio. Ganhávamos irmãos, de repente os irmãos sumiam. Então, agora o Senhor nos mostrou a importância da rede de cuidado, da rede de acolhimento, e as irmãs sabem fazer isso como ninguém, porque se consagram, oram e se dedicam para essa ação de amor. Então, é importante que a gente atente para a revelação do Salmo 2. Aqui diz que os gentios se enfurecem, os povos vão imaginar coisas vãs contra o Senhor e seu ungido, e os reis da terra se levantarão e os príncipes vão conspirar contra o Senhor e contra seus ungidos, e dizendo, rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Então, eles vão fazer tudo para se mover folgadamente contra o seu ungido, contra a igreja, contra a liderança da igreja, contra as irmãs unidas, as irmãs amigas, vão se mover contra tudo que ele perceber que vai atingir as suas ações terríveis. Então ele vai se sacudir, vai fazer tudo para se soltar. Porque ele sabe que a igreja, sua obra, tem poder. Então significa que nós, na igreja, não poderemos afrouxar o cinto. Então as irmãs, amigas, se tornem mais amigas ainda. As irmãs unidas se tornem mais unidas ainda. As irmãs que oram, orem mais ainda. Por quê? Porque contra essa ação inimiga que é apresentada na revelação do Salmo 2, para os tempos finais, é preciso que a igreja também esteja vivendo em condição de força, de unidade, de cumplicidade, para que possa, na verdade, apertar o cinto. Não dar folga, não dar brecha para essa ação do inimigo, dos gentios, dos povos e dos reis, que se levantarão e conspirarão contra o Senhor e seus ungidos. Então, o Salmo 68, fielmente falando, foram as palavras do irmão Pedro Dong. Então, o Salmo 68 é a resposta para a ação do inimigo no Salmo 2, nessa introdução do Salmo 2, onde os povos, os gentios e os reis se enfurecerão, conspirarão contra o Senhor e seu ungido. Então, o Salmo 68, o Senhor responde. E, por um lado, mostra qual deve ser a ação da igreja, como a igreja de Deus deve estar posicionada nos tempos ou nos dias finais. Por isso é importante, irmãs, essa unidade de vocês, essa cumplicidade, essa ação, esse mover que vocês estão tendo para fortalecer os ungidos de Deus, a liderança, os apóstolos, os cooperadores, os líderes das igrejas. Quão é importante a ação de vocês a nosso favor. Então, o Salmo 68 diz assim, a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Então, diz assim, o Salmo 68, versículo 1 em diante, diz, levanta-se Deus e dispersam-se os seus inimigos. Então, no Salmo 2, os povos, os gentios, os reis se unem para conspirar contra o Senhor e seus ungidos. Então, observe que eles se unem de todas as forças, se sacodem para tentar se soltar daquilo que a igreja age contra ele. Então, o Salmo 68 diz, levanta-se Deus e dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que se aborrecem. Versículo 2. Como se dissipa a fumaça, assim tu o dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo,
assim é a presença de Deus, assim a presença de Deus, perecem os seus inimigos. Então, irmãos, só tem uma maneira, irmãs, de nós derrotar Satanás com sua ação tripla contra o Senhor e seus ungidos. É quando nós nos levantamos junto com o Senhor. Então, levanta-se Deus e dispersa-se os seus inimigos. Porque seus, no plural, inimigos, porque tem a ver com povos, nações e reis, todos contrário à ação de Deus e da obra do Senhor. Então, observe que levar a igreja, os comportores, fazer essa obra dinâmica, em parceria com as igrejas, para levantar contatos quentes, irmãos, pessoas que estão aí no mundo, alheia, buscando encontrar o caminho de salvação, resgatar essas pessoas e colocá-las na rede de cuidado e na rede de acolhimento, não é uma coisa fácil. Como, irmãs, a igreja precisa ser cúmplice na palavra profética, no ensinamento dos apóstolos, nas santas palavras. Então, o Salmo 68 diz que levanta-se Deus e dispersa-se os seus inimigos. Mas Deus aqui no Salmo 68 se levanta com quem? Deus se levanta com a sua igreja. Com essa igreja vitoriosa. Essa igreja de Apocalipse. Que é uma com o Senhor. E ouve. Tem ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Então é com essa igreja que está com o ouvido atento é que o Senhor se levanta. De sua presença fogem os que o aborrecem. Então, como o inimigo vai bater em retirada? Como o inimigo vai fugir? Como esse inimigo ele vai perceber que a igreja é vitoriosa, que a igreja realmente está agindo a favor do Senhor e unido a Ele? É quando nós nos levantamos junto com o Senhor. Então, dispersa-se os inimigos e de sua presença foge os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersa. Como se derrete a cera ante o fogo, assim a presença de Deus. Então, irmãs, eu quero falar para vocês. O trabalho e o serviço de vocês é de forma grandiosa e de grande importância diante do Senhor. Porque esse serviço é que faz o Senhor se levantar. Então, o Senhor não se levanta sozinho, ele se levanta agora com a sua igreja. Mas com qual igreja? A igreja vitoriosa, a igreja cúmplice. A igreja que está seguindo fielmente o ensinamento dos apóstolos. A igreja que é cúmplice. A igreja que tem seu dom avivado. Esse dom como chama de fogo, como foi a semana 1 do volume 5 falou. A igreja que tem essa sarça quente que queima. Louvado seja o Senhor. Então, a ação de vocês é uma ação de fogo. Então, esse fogo que Deus está levantando no meio de vocês é um fogo preciosíssimo. É o fogo que Deus precisa nos dias atuais. É o fogo que procede de um dom que vem de Deus. Então, Pedro falou algo mais. Ele falou baseado em Apocalipse, capítulo 5. Finalizando aqui. Apocalipse, capítulo 5. Capítulo 4, versículo 5, finalizando. Com respeito a esse fogo que está incendiando a obra do Senhor nos dias atuais. Está incendiando as irmãs com respeito ao exercício do seu dom. A cooperar com a obra, seguir fielmente nessa cumplicidade, tendo ação divina, na força e no poder do Espírito Santo. Então, Apocalipse capítulo 4, versículo 5 diz e completa: ao redor do trono há também 24 tronos, assentado neles 24 anciões, vestidos de vestidura branca, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém?
Então, Pedro, ele nos mostrou que toda referência de fogo, de forma positiva na Bíblia, e tem tudo a ver com essa ação do Espírito em nós. Essa ação poderosa que dissipa, que queima, fulmina tudo que é negativo, para que o caminho do Senhor seja apto a ser trilhado pelos vencedores. E é esse caminho, irmãs, que vocês têm trilhado, um caminho aberto por essa chama de fogo. Então, uma nuvem para fazer com que esse relâmpago saia. Não pense que é fácil. Não é com pouca carga de energia que o relâmpago consegue sair da nuvem. Sabe por quê? Sendo fiel à orientação do nosso apóstolo Pedro Dong. Ele disse: em volta da nuvem, a atmosfera atua como um isolamento. Então, a atmosfera, quando se depara com a nuvem, ela age como um isolante, como um material isolante, para impedir que aquela carga saia. Mas quando a quantidade de energia positiva se eleva dentro da nuvem alta carga, a própria nuvem não suporta e se rompe, que é o relâmpago. Então, a atmosfera ela não consegue suportar a alta carga de energia positiva que é formada dentro da nuvem. Então, isso é o que nós chamamos de relâmpago. Então, Apocalipse, capítulo 4, versículo 5 diz: ao redor do trono, capítulo 4, versículo 5, do trono saem relâmpagos. Que relâmpago é esse? É o relâmpago da alta carga, da alta taxa de energia positiva. Então, o que eu quero dizer é que, nos dias atuais, em volta da igreja e do seu mover e do seu falar profético, Satanás ele está se movendo, atuando, tentando levantar algo de isolamento. Tentando produzir uma camada de isolamento, usando povos gentios, reis, palavra negativa, coisas vãs, sutilezas, situações para desviar a igreja, as irmãs, os irmãos e a sua obra de produzir esse fogo, esse relâmpago, essa luz gloriosa que ilumina o coração dos homens. Então, por isso é importante vocês se manterem unidas, consagradas, manterem firme o ministério de oração de vocês. Porque de vocês sai esse fogo, esse relâmpago. Nessa cumplicidade que vocês têm, vocês produzem isso. E essa camada de isolamento que Satanás tenta fazer em volta para que esse fogo não saia, não consegue deter. Amém? Porque do trono, o que é que sai? Relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, Apocalipse 4, 5 é completamente positivo. É a ação poderosa de Deus através do dom que ele deu a cada um de nós. E quando usamos esses dons de forma cúmplice, de forma unida, embaixo do falar profético e das santas palavras do ministério, o que é que vai sair? Relâmpagos, trovões e 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus que percorrem toda a terra. Então, eu quero encerrar aqui, irmãs, falar para vocês o seguinte: parabéns pelo trabalho que vocês têm feito, não somente nas amigas irmãs, mas em outros meios que vocês contemplam o serviço de vocês. De fato, essa cumplicidade, por meio dessa consagração, tem produzido algo de poder dentro desse ministério, dentro dessa obra. A comportagem dinâmica é o resultado, é a somatória desse serviço. É a somatória desse serviço. Por isso, é importante que vocês se mantenham unidas, consagradas, principalmente quando vocês forem atuarem nos grupos de reuniões, onde problemas podem surgirem que vão requerer a ajuda de vocês. Então, o perfil de cumplicidade, de consagração, de submissão,
a obra aos irmãos que servem, isso é um fator fundamental. É daí que faz com que vocês aumentarem a carga de energia dentro de vocês. Então, essa carga positiva de energia, ela se cresce dentro de vocês através dessa cumplicidade com a obra, com os apóstolos, com os irmãos que servem, e nessa cumplicidade vocês conseguem trabalhar entre vocês, produzindo frutos de vida, frutos de amor, frutos de cuidado e fruto de produtividade. Então, hoje a obra do Senhor nunca foi tão produtiva como está sendo agora. Claro, a mão do Senhor está sobre nós, mas tem mais pessoas no campo trabalhando, tem mais pessoas unidas a essa obra. E quem são essas pessoas? São vocês, as amigas e irmãs. Então, que o Senhor abençoe vocês, continuem firmes, unidas, cúmplices. Sempre um ajudando o outro e dentro do conjunto. O que vocês fazem nessa cumplicidade resultará na obra do Senhor e na sua edificação. Obrigado a todas vocês. Um forte abraço. Que o Senhor prospere a alma de vocês em Cristo. Amém? Estamos juntos. Jesus é o Senhor. Amém. Que riqueza, Senhor Jesus. Aleluia. Chega, estou sentindo os relâmpagos e os fogos aqui. Misericórdia. Aleluia. A irmã Jussara. É. Irmã Jussara, cadê a irmã Jussara? Ela estava aqui na minha frente agora, que estava na minha ordem, Jussara Guimarães, para compartilhar. E eu vou pedir às irmãs que compartilhem 2 minutos, tá bom, irmãs? Para dar para todas as irmãs compartilharem. Eu não sei se a irmã está me ouvindo, então eu vou pular aqui, né? Aleluia. Minha sogra! Amém. Senhor Jesus, né? Amém. Oh, Senhor Jesus. Que palavra, viu? Palavra de Amém. encorajamento mesmo, meu irmão. Amém. Palavra para a gente ser encorajadas cada dia mais e levar isso à frente mesmo. Temos que ser o quê? Essa explosão, né? Amém. Oh, Senhor Jesus, essa explosão aqui que onde o irmão leu. Apocalipse 4, 5. Do Isso. trono sair relâmpago, vozes e trovões, e diante do trono arde 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém. Que palavra maravilhosa, Senhor Jesus, que nós não apague, que o Senhor não deixe nós apagar essa tocha, Senhor Jesus, que a gente possa continuar, como o irmão disse, seguir em frente, para quando o Senhor voltar, a gente tenha com essas tochas tudo acesa. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Isso mesmo. Amém. Aleluia, isso mesmo. Irmã Laide. Ninguém está te ouvindo, irmã Laide. A irmã tem que ligar o microfone. Agora, pode falar. Amém, minha amada. Foi porque eu estava passando uma mensagem. Senhor, está ouvindo agora? Amém, Malaí. Sim, pode falar. Estamos juntos. Obrigado Amém. pela mensagem. Amém. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, irmão. Que palavra maravilhosa. Obrigado, Senhor, por ter Amém. nos proporcionado essa palavra. Oh, Senhor Jesus, que realmente, Amém. irmão, esse seja o nosso caminho, Senhor Jesus, que possamos permanecer fiéis. Senhor Jesus, a esse falar. Oh, Senhor Jesus, sendo unidas, unânimes em amor para a palavra profética. Senhor Jesus, louvamos ao Senhor por esta noite. Oh, Senhor Jesus, por essa palavra. Oh, que o Senhor possa abençoar o irmão. Oh, que cada vez mais ele traga para nós essas palavras maravilhosas, palavras que nos encorajam a prosseguir. Senhor Amém. Jesus, louvado seja o Senhor. Amém. Amado. Amém. Patrícia. Já? Senhor Jesus, pegou de surpresa, viu, dona Simone? Amém, meu irmão. Amém, irmão Berg. Jesus. Amém, irmã. Que palavra, meu irmão. Só podia vir desse profeta abençoado. Amém. Irmão, assim,
A questão Apocalipse, né? Desde quando o irmão Pedro leu essa parte, me tocou muito a questão do trono, né? Sai relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Irmão, que maravilha, são os 7 Espíritos de Deus. Amém. Quer dizer que o Senhor, né? O Senhor quer que a gente esteja sempre queimando, né? Em nosso interior. No meio de Timóteo, né? Que o Senhor fala, reavives o dom de Deus. Amém. Está dentro de ti. Então, esse dom tem que reavivar, essa chama tem que sempre estar acesa. Eu li uma passagem no ensinamento de Atos que fala, né? Que o inimigo, ele não está preocupado com nossa alma, nosso corpo. Ele está preocupado com o nosso espírito. Porque desse aí que vai sair o fogo. É isso aí que vai levar as pessoas a queimar, a gente a queimar no espírito, a falar a palavra de Deus, né, às pessoas. E ele quer neutralizar. A intenção do inimigo é querer nos neutralizar. Não querer que a gente seja usada pelo Senhor para falar do Senhor às pessoas. Porque, sabe, eu falando com meu esposo ontem, né, nessa situação aqui, eu disse, irmão, Edilson, quando a luz chega, as trevas são dissipadas. A luz é a palavra de Deus. Quando chega, né, ela vem com fogo, né? A gente tem que levar as pessoas a queimar no seu interior, né? Com essa palavra, ser tocada pela palavra de Deus. Então, o inimigo está preocupado conosco, irmão. Mas graças a Deus que ele está preocupado conosco. Amém! Graças a Deus ele está preocupado conosco, porque ele sabe que quando nós nos unimos, nós somos mais fortes. Isso, amém? Nós somos unidos, somos mais fortes. Então, as irmãs, esse grupo é maravilhoso. Essas irmãs são unidas, irmãos. E eu me uni com essas irmãs, estou me sentindo encorajada. Eu estava muito assim, abatida, mas o Senhor usou as irmãs, usou a rede de cuidado, que veio assim, levar a gente a queimar essa chama, reavivar dentro de cada um de nós. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Consuelo. Fazer que nem a irmã Patrícia, me pegou de surpresa. Oh, Senhor Jesus, que palavra gostosa, que pão quente. Senhor Jesus, né? Eu não vou falar muito não, viu? Mas o que mais me chamou a atenção nesse falar todo tão precioso, tão cheio de peso, tão iluminador para nós, né? Tão direcionado para nós, né? Foi quando o irmão falou, unidas e consagradas. Senhor Jesus, para mim isso aí foi tudo. Unidas e consagradas. Cúmplices. Senhor Jesus, irmãs, não precisamos ser complicadas. Isso aí é tudo. Sabemos que temos naturezas diferentes, cada uma tem suas inúmeras situações que passa, mas quando nós compartilhamos as nossas situações, se torna tudo mais fácil. Senhor Jesus, né? Nós só precisamos ser unidas em tudo. Precisamos aprender a nos expor uma para as outras, porque nós estamos com um único propósito, em uma única meta. Nós temos um único destino. O Senhor não confiou mais a uma, mais a outra. O Senhor confiou a nós. O Senhor confiou algo muito rico para nós. O Senhor tá apostando, sabe? O Senhor está ali, ó. O Senhor está apostando em cada uma de nós. E nós precisamos enxergar isso. A gente não precisa enxergar outras coisas. Nós só precisamos enxergar isso, que o Senhor ele está investindo em nós. Ele está investindo muito em nós. Nós temos que temer. Os apóstolos o Senhor está investindo em nós. Os nossos apóstolos estão investindo em nós. E precisamos enxergar isso. Não podemos olhar para um lado, para o outro, e enxergar outros tipos de coisa. Precisamos ter essa meta, essa direção, em tudo na nossa vida, no conduzir todo da nossa vida. Senhor Jesus. É isso, irmãs. Eu preciso ler um versículo aqui com as irmãs, que me chamou muita atenção. Em Gênesis diz assim, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem.
Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentem fazer. É só isso, minhas irmãs. É só isso. Não compliquemos, não nos compliquemos a nós mesmos. Não nos compliquemos. Simplesmente ouvimos as palavras e seguimos aquilo que o Senhor tem nos falado. Amém. 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 Cachoca. Amém, né? Que palavra, né, irmãs, de amor. O Senhor, ele realmente nos ama e ele tem investido alto em nós, né? Senhor Jesus, uma palavra realmente de encorajamento e de luz, né? Ó Senhor Jesus, o Senhor tem levantado tantas irmãs, o Senhor ele tem usado tantas irmãs, né, para prosseguir, né, o encargo dele, né, por meio de nós, né? Ó Senhor Jesus, então a gente tem que agarrar, a gente tem que abraçar, né? E meu coração, ele me encheu de alegria essa noite, né? O quanto realmente eu sou valiosa. Cada uma de nós, irmãs, nós somos preciosas, Amém. temos que permitir o Senhor nos usar. Amém. O Senhor Amém. quer nos usar, irmãs. Mas para isso a gente tem que ter um viver de consagração, né? Um viver de Amém. oração. Ó Senhor Amém. Jesus, porque o Senhor ele se aparece para nós, quando a gente se dá, Amém. a gente se dedica, e a questão da unidade. Tem que ter unidade no nosso meio. O inimigo ele vai levantar situações, vai levar a gente a desistir, vai usar irmãs para nos sufocar, vai levar irmãs com pensamento contrário, o inimigo, mas a gente tem que vencer essa situação e ver que quem nos chamou foi o Senhor para servir, né? Ó Senhor Jesus, aqui na nossa localidade nós somos ricos e estamos sendo agraciadas, né? Todos os dias o Senhor tem dado encargo. Amém. Né? O Senhor tem mostrado para nós, né, os encargos, e nós somos obedientes à voz do Senhor. Né? A segunda-feira tem a reunião de oração, né? O Senhor brotou em mim, né, em irmã Rita, a reunião de oração pela família, né? Obediente ao falar do Senhor, e toda segunda-feira as orações, o Senhor está ouvindo as nossas orações. O Senhor tem usado muito nós em relação à oração. Na terça-feira, né, o Senhor usou a irmã Tatiana, né? O Senhor deu esse sentimento maravilhoso à irmã Tatiana do chá com elas. Irmãs, o Senhor quer usar todas as irmãs, né? A quarta-feira agora a gente tem a leitura do livro, né? Abraçada pelo Pai. Né? Na quinta-feira tem, né, o encargo que o Senhor deu à irmã Jússi, né, de criar o grupo Amigas Irmãs, que tem desenvolvido, a gente desenvolvendo o nosso talento. Né? Então, a gente só tem que amar cada dia mais o Senhor, né? Agarrar essa preciosidade que o Senhor tem dado a nós. Né? O Senhor ele não confiou pouca coisa, não. Então, a gente tem que nos dar mais, né? Nos consagrar mais ao Senhor, porque há uma carreira, né? Tem um prêmio nos esperando lá na frente. Então, a gente tem que estar com a nossa visão focada, focada no reino. Deixar as picuinhas de lado, os pensamentos, os sofismas que o inimigo coloca na nossa mente. E procurar dar mãos às outras por meio da oração, ter um coração sincero, ter um coração puro, que o Senhor está trabalhando no nosso ser. Né? O Senhor, ele sonda o nosso coração. Né? Então, o Senhor está sondando o coração de cada irmã. Então, vamos ter um coração puro uma com as outras, um coração singelo, ter um coração ali pedindo ao Senhor, Senhor, tira de nós todas as impurezas, porque a gente só tem a ganhar, irmãs. Nós só temos a ganhar. Né? Jesus é o Senhor. Obrigada, irmão Beck, por essa palavra maravilhosa. Jesus te... Amém. A Tioca, ela fechou o microfone antes do abençoe. Ela só falou Jesus te. Amém, amém. Giovana. Amém. Meu microfone está até aberto. Boa noite, irmãs. Eu gostei muito do que o irmão Berg trouxe, que ele falou sobre a questão de levantarmos com o Senhor, né? É importante, assim, que a obra é do Espírito, então nós precisamos ser uma com o Senhor, né? Que até esse versículo aqui de 1 Coríntios 6:17 fala, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele, porque esse que você trouxe, Consuelo, a unanimidade aí não foi interessante para o Senhor, porque eles estavam fazendo Babel, né? E ali, quando fala assim que o Senhor se aproximou,
aí o Senhor observou que eles estavam unânimes e tudo que eles intentassem fazer, eles iriam conseguir. Mas foi ali que eles não consideraram a presença de Deus e o Senhor confundiu a língua deles, né? Então, nós, sem o Senhor, nós não podemos fazer nada, nada. E eu acho importante muito essa passagem que o irmão trouxe para a gente, assim, essa palavra é a palavra profética, né? Que o Senhor é a nuvem que está sobre a nossa cabeça, que está nos conduzindo a caminhar nessa visão, né? A nuvem, é a estrela que vai mostrar onde Cristo está. Então, hoje o Senhor tem, né, aberto as possibilidades para nós, irmãs, debaixo de encabeçamento, né? Nós temos que saber disso, assim, eu vejo que essa questão do rompamos e possuamos, também é uma ordem, mas é do lado contrário, né, do de Deus. O Senhor pede a gente para estar unidas em oração, o irmão trouxe para nós que as nossas orações têm que ser intensificadas, porque ele também combate, irmãs, ele combate o bom combate, né? Mas a gente sabe que ele já está derrotado pelo nosso Senhor. Por isso que a palavra fala que somos mais que vencedores em Cristo. Amém. Então, eu creio que esse corpo que nós fomos introduzidos, o Senhor está trazendo para nós uma vitória, e é muito bom, irmãs, participar da glória de Deus, assim, e de glória em glória nós também vamos sendo transformadas, aperfeiçoadas, e eu vejo que o Senhor, assim, como Ele é maravilhoso, né? Que nós sejamos as noivas prudentes, que estejamos lá naquelas bodas, ouvindo e discernindo a voz do nosso Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Giovana toda bonita hoje, hein, meu Deus. Mara maravilhosa! É para amigas e irmãs. Amém. Amém. Muito obrigada por essa palavra de encorajamento, irmão. Que o Senhor seja com você. Amém, irmão. Obrigado. Eu gostei muito de duas... Eu gostei de tudo, mas eu gostei especialmente de duas frases que o irmão trouxe. Não é só uma palavra de encorajamento, mas também de vigilância. O vigilante, ele não dorme, ele está atento. Então, nós temos que ser essas, que estejam atentas a todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A comissão que os irmãos têm nos dado é muita responsabilidade para nós. Eu acho que a nossa responsabilidade aumentou, porque antes o nosso serviço ficava na recepção, dando aula na salinha, indo para a cozinha. Agora não. Agora o negócio cresceu. Então, a nossa responsabilidade também aumentou. E também gostei muito de outra frase, irmão, que você trouxe. Nós não podemos afrouxar o cinto. Temos que ser mais unidas. Se nós percebermos, irmãos, que nós estamos jogando no mesmo time, vai ser mais fácil para nós. Exatamente. Não é uma questão, quando joga, por exemplo, Bahia e Flamengo, um quer ganhar e o outro quer ganhar, tanto o Flamengo quanto a Bahia. Mas nós temos que perceber que nós estamos no mesmo time. Nós temos que parar com as picuinhas. Eu sei que eu tenho umas picuinhas também, de vez em quando arrumo confusão com um, com o outro, mas a gente tem que perceber que nós realmente nós estamos nos tempos finais. E que quem está ganhando com isso não é o Senhor, é o inimigo que fica rindo. Então, nós temos que ser vigilantes e temos que ser mais unidas. E eu gosto muito de um versículo, eu uso muito esse versículo, Amós 3:7, que diz: o Senhor não faz nada sem primeiro avisar os seus profetas. E o Senhor tem nos avisado. Deus tem falado de uma maneira, tem falado de outra, e cabe a nós pegar a nossa porção, guardar para usar. Amém. Jesus é nosso Senhor. Muito bom. Muito bom. Amém, amém. Nívia Maria Pacheco Borges. Senhor Jesus, está me ouvindo? Sim. Amém. Tá me ouvindo?
Senhor Jesus, realmente, Berg, palavra maravilhosa, viu, meu irmão? Realmente, Senhor Jesus. O Senhor, mesmo embaixo de trovões e relâmpagos, nós estamos aqui sempre unidas, não tem trovão, relâmpago, não tem nada que destrua as coisas do Senhor, né? Que o inimigo de Deus, ele quis nos inibir diante dessa pandemia, mas o Senhor foi muito sábio, que deu essa sabedoria para as irmãs, para criar um grupo, para que nós possamos nos comunicar em oração, em unidade do corpo e a fé nesse Deus maravilhoso, que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Nivinha. Aleluia. Sueli! Mas é tu mesmo, Sueli. Sueli de Alagoinhas. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmão Berg. Amém, irmã Sueli. Amém. Amém, irmãs. Essa palavra realmente ela é maravilhosa, né? É como a irmã Nípia acabou de falar. O Senhor, ele é sábio, né? E ele sabe da necessidade dele próprio para a sua igreja, né? E hoje nós estamos tendo esse privilégio, né, de ter esses contatos, né? Essa rede acessível a toda a igreja, né? Esse grupo aqui da Amigas Irmã, ele é fantástico, né? Logo na primeira vez que eu vi, né, que eu não estava participando, eu amei. Desejei estar, né? E quando recebi o convite, eu faço de tudo para poder estar nele, viu? Tem momento que não, não dá, né? Mas glórias a Deus, né? Por esse momento que a gente pode estar nesse desfrute, né? E indo para a palavra, né, que o irmão trouxe, né, para todas nós, né? Reavivamento para nós, né? Aqui no Salmo 68, o irmão falou, aí tem aqui 68:11, fala: o Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Essa mensagem ela foi dada para a gente na conferência, a última conferência que a gente teve lá em Lauro de Freitas, né? A irmã que veio de São Paulo, ela deixou, e essa falange, ela disse que é exército, né? Então, e ali ela via o exército de mulheres, né? Então, quando eu cheguei ali, eu estava muito assim para baixo, mas fui animada com todas as palavras, né? E a cada dia a gente tem sido animado, né, com a palavra do Senhor, através dos seus profetas, né, com a luz da palavra, para que as nossas tochas, né, como o irmão falou aí em Apocalipse 4, né, a gente possa estar, né, com as nossas tochas acesas, né, na mensagem dessa semana, o Senhor fala, o irmão fala, a nossa palavra, que não só acesa, né, mas a gente tem que prosseguir, né, deixar ela acesa e cumprir cabalmente, né, a vontade do Senhor, né? E hoje nós estamos tendo, né, posso orar por você, né? Qualquer pessoa, a qualquer momento, a gente pode abrir os nossos lábios, né, e perguntar e fazer uma oração simples. Então, hoje a gente precisa ser simples, né? Simples é como fazer a vontade do Senhor, né? Então, esse momento aqui nós estamos vivendo, né? Aqui a Igreja Lagoinha, aqui nós estamos muito contentes, né? As famílias estão chegando, né? Estamos tendo a rede de cuidado, né? Com os contatos novos. Então, tudo isso para a gente é gratificante, né? E a gente está cada dia no desfrute aqui com cada um de vocês, é maravilhoso, né? Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém. Amém, Jesus é o amém, minha Senhor. amada, amém. Edilene, é você, Edilene. Amém, irmã Beg. Amém. Amém, Helene. Amém pelo seu ministério também. Que o Senhor cada dia lhe dê força, saúde para prosseguir. Amém, irmã. Obrigado, irmã. Amém. O irmão começou falando, eu não terminei de assistir, porque meu celular descarregou, eu peguei o de Isaac, as palavras finais eu não vi, mas no início o irmão falou assim, o fator de bênção tem muito a ver com nós irmãs, né? Esse ministério agora está completo.
as irmãs hoje preenchem essa lacuna, né? Graças ao Senhor que nós fazemos parte e graças ao Senhor que eu estou encaixada nessa lacuna também, nós irmãs todas. Graças ao Senhor, né? E também precisamos estar sempre em unidade, isso é muito bom. Né? Veio essa pandemia, então, quer dizer, eu pensava assim que eu ia ficar em casa, né? Parada, só lendo minha Bíblia, meu alimento diário, mas não foi assim, graças a Deus. Amém. Essa pandemia veio para nos separar, mas a gente se uniu mais, graças ao Senhor. A gente ficou tão conectada que quando a gente está na reunião, a gente parece que está tudo perto uma da outra. Né? Isso foi muito bom que aconteceu, não porque da doença, mas sim que isso não apagou a nossa chama. Né? E nós sempre continuamos com essa chama acesa, com as nossas tochas acesas, e que nós vá passando uns para os outros, para que não venha se apagar. E que nós não venha deixar que as ideologias, as filosofias, né, venham nos apagar o nosso fogo do Espírito. Que essa chama sempre permaneça acesa. Né? Amém. Graças ao Senhor por esse falar profético. Né? E que nem a irmã falou, o irmão falou, não é só uma palavra de encorajamento, mas de vigilância. Que cada dia a gente venha ser mais vigilante, né? No nosso pensamento, no nosso proceder, que o Senhor nos abençoe mais e mais. E também a bênção, é muita bênção que o Senhor tem dado para nós. Essa reunião mesmo de segunda-feira, esse grupo de oração que ora por cada um de nós, isso aí é bênção. Muita bênção. Cada família é sorteada para a gente orar por essa família, isso é muita bênção. E o Senhor tem dado muita bênção a nós irmãs, né? Cada dia uma tem um encargo, e todas as irmãs de fora participam com a gente, irmãs de outras localidades, longe, e ela se entrosou com a gente, ficou tudo assim, uma bênção. Né? Eu quero agradecer essas irmãs de fora, que é uma conosco, com a nossa reunião, irmã Conceição, irmã Mara, e essas irmãs todas que eu não sei, eu não esqueço o nome. Muito bom, viu, irmãs? Que a gente permaneça nesse viver da igreja, que o Senhor, cada dia, venha nos capacitar mais para servir ao Senhor com esse coisa que o irmão falou, né? Que é sendo consagrada, sendo submissa aos irmãos que servem, estamos tudo debaixo da bênção do Senhor. Aleluia, irmão. Muito bom. Amém, amém, amém. Senhor Jesus. Irmã Jussara. Amém, irmãs. Amém. É um prazer estar com as irmãs, e como eu estou vendo a irmã falando, e como é gostoso estar com vocês, cada irmã de um lugar diferente. Eu aqui do sul de Santa Catarina, é um grande prazer estar com as irmãs. E eu sinto que foi dirigido por Deus eu me encontrar com vocês, tenho certeza. E nesses poucos meses, faz mais ou menos 3 meses que eu conheci a Giovana, tudo por intermédio do Senhor, e depois disso eu venho conhecer as irmãs. E venho conhecer, ouvir uma palavra maravilhosa, e me chamou muito a atenção que o irmão falou que além de orar, nós devemos agir. E aqui em Chapecó, nós temos o grupo de segunda-feira com as irmãs, onde a gente participa com o grupo. E interessante que uma irmã falou aí que, vindo a pandemia, nós pensávamos que iríamos ficar em casa, triste, acabunhada, lendo, fazendo tricô, fazendo alguma coisa. Mas, de repente, surgiu esses convites de lermos, de nos unir por meio da virtualidade, que é um meio que o Senhor permitiu, com certeza. Nós sabendo usar, nós vamos em frente. E surgiu. Então, aqui em Chapecó, eu vou dizer
que nós tínhamos as reuniões no local, no Bucafé, mas eu vejo que nós, lá presencialmente, nós não éramos tão unidos como nós somos agora. E o conhecimento que nós temos com as irmãs agora, parece que ficou mais unido. Eu até comentei aqui em casa, disse, como é que vai ser o nosso encontro presencialmente? Se vai ser uma correria, um abraçando a outra, eu não sei, o senhor sabe. Mas o nosso carinho, nossa amizade, eu acho que vai ser bem diferente quando nós nos encontrarmos. O irmão falou que nós somos unidas e consagradas. Realmente, na quarta-feira, que nós temos também um grupo de 8 irmãs, que nós oramos, fazem 1 ano, desde que começou a pandemia. E como o Senhor tem nos respondido às orações, e como nós temos nos sentido mais assim aconchegada com o Senhor. Isso nos faz feliz. E o irmão falou disse que a energia positiva resulta em relâmpagos e nos aviva. Realmente, irmãos, nós nos sentimos tão felizes quando nós saímos da reunião virtual que a gente muitas vezes não tem nem palavras, dá vontade até de chorar de tanta emoção, de tanto que o Senhor, como nós ouvimos uma palavra esses dias pela irmã Carla, nós nos sentimos abraçadas pelo Senhor. E nos sentimos, além de abraçadas pelo Senhor, abraçadas pelas irmãs e pelo irmão Berg. Isso que nos faz Amém. muito... Obrigado pela palavra, irmão. Obrigada, Simone. Obrigado por todo esse carinho que vocês dão. Eu vejo vocês aqui, eu amo cada vez mais vocês. Apesar de nós não nos conhecermos pessoalmente, mas virtualmente está valendo a pena. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigada. Amém. Está valendo a pena. Ô, Simone, Oi. só um parênteses. A irmã que acabou de falar, ela queria fazer uma pergunta só para ela. Ela é ruim com o irmão Marcos Cury? Sim, somos bem amigos. Então dê um abraço, dê um amém e um abraço para o irmão Marcos Cury. Somos companheiros da Sala Jasper. Eu Tá agradeço em nome dele. Tá bom, então. Obrigado, irmã. Amém. Pode continuar. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor Jesus. Su! Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, a base de tudo é a unidade. Ó Senhor Jesus. A Mara, ela falou aí a questão de antes a gente servia era na cozinha, né? O nosso posto era na cozinha. Ó, eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor me deu de começar a servir na cozinha, porque hoje nós devemos ter um coração de humildade concernente à posição que o Senhor nos dá. Se a gente não lembrar de onde a gente veio, de onde a gente começou, se a gente achar que a gente já pegou já um ponto alto, a gente não vai ter um coração de humildade. Mas se a gente lembrar de onde a gente começou, a gente vai ter esse coração de humildade. Uma criança, ela não nasce andando, né? Ela primeiro engateia, para depois ela andar. Ó Senhor Jesus. Então, a nossa unidade é muito importante. Nós não fomos chamadas para andar só. Você vê que hoje a gente está unida. Eu vim para Portugal, mas eu voltei de volta para a Bahia. Eu falei, eu não fico só aqui, eu não vou ficar só. E hoje eu estou unida com as irmãs, né? Então, o Senhor nos uniu para a gente andar juntas, caminhar juntas, né? Então, que o Senhor continue nos abençoando com um coração de humildade, né? Que é o coração que agrada a Deus, não com um coração de orgulho, de se orgulhar com a posição que o Senhor nos deu. O Senhor nos confiou para a gente ter a coordenação que precisa, sim, mas não para nos orgulhar, né? Mas para ter um coração de humildade, um coração simples, porque é isso que agrada o Senhor. E o Senhor, você vê que o Senhor ele usa o estolo para confundir o sábio, né? Então, é da simplicidade que começa tudo. Jesus é o Senhor. Amém. Irmã Navegantes. Amém, irmã. Eu não pude entrar antes, quando eu entrei, o irmão já estava terminando a fala dele,
mas eu pude ganhar muito com os compartilhares, irmãs. Porque, assim, o que eu entendi é que nós precisamos ser unidas e consagradas, né? E o Senhor, Ele está investindo em nós. Isso aí está sendo invisível mesmo para todos nós. E que o Senhor tenha oportunidade de termos um viver de oração e consagração. Assim, depois da pandemia, eu pude muito mais, assim, estar em reunião e com as irmãs do que antes, porque antes eu tinha uma questão que eu não podia sair por conta da minha mãe, então eu via pouco, e hoje em dia não, hoje eu tenho as amigas irmãs de Bacau, que eu já conhecia, mas eu tenho muitas outras amigas, né? Que no mundo inteiro, que é em Portugal, na Venezuela, tenho em Sobradinho, em Chapecó, em qualquer canto. Então, isso é muito maravilhoso, graças a Deus. E, assim, devemos estar unidas, estar atentas ao falar do Senhor, né? E temos que ser cada dia mais unidas, cuidando uma das outras. Irmãs, assim, eu estou passando por um momento difícil na minha vida, mas, irmãs, como é maravilhoso a gente sentir o amor das irmãs e o cuidado. Porque, assim, hoje, o problema não passou ainda não, continua, mas eu estou tranquila, sabe? Porque as irmãs oraram muito, conversaram muito comigo, e, assim, eu senti o amor de Deus e das irmãs comigo, e isso é muito maravilhoso. E, assim, agradeço demais poder estar participando, viu, dessas reuniões, estou gostando muito, eu participo também nas terças e nas quintas, e espero continuar, mesmo quando acabar a pandemia, que voltarem, não deixem de transmitirem, não, para que é para a gente participar. Ok? Muito obrigada e que Deus nos abençoe cada dia mais. Amém. A gente não larga vocês mais não, minha irmã. Aleluia. Mãe Jane. Ai, amém, irmãos. Irmãos, né? Tem um irmão. Então, irmãs, eu cheguei bem atrasada. Quando eu cheguei, mas ainda peguei, né? Falando sobre nos unirmos, né? Deixarmos de lado as picuinhas. Irmãs, e a gente tem ouvido falar bastante a respeito de combater o bom combate, correr a carreira e guardar a fé, né? E eu vejo, irmãs, que essa questão de largarmos as picuinhas e nos unirmos mais faz parte de combater o bom combate, né? Porque é muito interessante. Às vezes, quando a gente limpa a nossa mente e que a gente diz assim, não, isso é coisa do maligno e não estou vendo nada disso, chega e tal. Irmãs, aí às vezes vem até uma ligação para nos confrontar, né? Para tentar ali, olha, lançar, mas a gente precisa lembrar da palavra que temos ouvido. Precisamos combater o bom combate. E quando nós nos unimos, irmãs, o Senhor, ele se levanta a nosso favor, como membros do corpo de Cristo, né? Encabeçados pelo cabeça. A gente vê o que diz ali, né, no Salmo 133. Bom e agradável é viver unidos os irmãos, viver unidas as irmãs, né, irmãs? A gente amanhece 7h30 da manhã orando, aí lá vai 10 horas leitura da palavra, 1 hora alimento diário, 4 da tarde uma literatura. Irmã, eu fico vendo assim, é muito interessante, né? O maligno, ele criou uma estratégia para nos afastar. Aí o Senhor, com seus arranjos divinos, nos fez aglomerar. E nos colou, e nos grudou, sabe? E eu estava vendo, irmãs, veja só. Olha só um detalhe. Talvez um dia, se todas nós pudéssemos, iríamos nos encontrar ali na estância, mas talvez nós não tivéssemos essa liga, sabe? Não ia acontecer essa liga, sabe? Mas o Senhor, ele é soberano, o Senhor é maravilhoso. Oh, Senhor Jesus, eu acho lindo porque ele insiste em nos fazer reinar. Ele insiste em nos fazer reinar. E ele tem dado a palavra nela, e como o Salmo diz, né? A palavra de Deus é perfeita e ela é provada, né? O Senhor, ele tem nos dado a palavra e tem nos feito eles têm nos provado para que sejamos aprovadas. E o que eu vejo é cada dia mais a gente se unindo, cada dia mais a gente se amando, e cada dia mais a gente vencendo juntas os gigantes que têm se levantado, né? Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Irmã Márcia.
Oi, boa noite. Realmente, que palavra, né? Do irmão Berg, né? Maravilhosa mesmo. Diante de tudo que a gente tem passado na vida, essas nossas reuniões têm nos unido cada vez mais. Como diz a irmã, quantas amigas eu tenho agora, né? Não precisa ir para Portugal, não precisa ir para Braga, Santa Catarina, Bahia. Eu não preciso ir, porque eu tenho todas aqui, né, presente, né? Eu até nem tenho pegado algumas reuniões, porque eu tenho ficado com o neném em casa, com a filha da minha irmã, então me prende um bocado, né? Mas essa palavra do irmão, ela deixa a gente mais encorajada, né? E que a gente tem que ficar atenta realmente no que realmente nós estamos servindo, para a gente não se confundir, né? O inimigo, ele vem para entrar na família da gente, na nossa vida, para tentar destruir, colocar coisas na nossa mente, trazer tristeza no nosso coração, mas todas as reuniões que nós temos tido com as irmãs são encorajadoras. Cada uma está chateada, outra vai encoraja, uma está triste, está com problema, outra vai, ajuda. Nós temos o grupo de orações, então nós temos sempre unidas uma com a outra, né? E temos que ser realmente vigilante, né? Porque muitas das vezes as coisas acontecem e a gente não é vigilante, a gente deixa passar despercebido, né? E isso é que nós temos que ficar mais atenta. E nós temos aprendido, né? Não que nós somos sabedores de tudo, porque, como eu sempre falo, a vida com Deus é uma escola, é uma faculdade. Cada dia você aprende uma matéria nova. Cada dia você tem uma lição nova na sua vida, né? Então, nós temos realmente que continuar unidas, né? Consagradas, né? Tem, como diz em Eclesiastes 12, né? De tudo que foi dito, né? A conclusão que eles têm é que temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque fomos para isso que fomos criados, né? E pegar de cada um pouquinho, aprender, porque nós não somos, não posso dizer, ai, aquela irmã, ai, eu oro mais do que a irmã, ou eu faço isso mais do que a irmã trabalha mais do que eu na igreja, não. Nós temos que ser unidas, uma ajudando a outra. Foi aquilo que o irmão falou. Unidas, nós vamos ter muito mais a presença de Deus, e nós vamos aprender mais ainda do que nós já temos aprendido. Nessa pandemia, muita tristeza abateu sobre a gente, né? Inclusive dentro da minha família, mas Deus tem nos levantado com as nossas reuniões, né? Nós temos nos levantado, graças a Deus por isso, né? E esse é o meu compartilhar, que nós continuamos uma com a outra, juntinhas, agarradinhas, chorando uma com a outra, e não podemos ter vergonha. Nós podemos abrir nossa boca e derramar o que está dentro do nosso coração. Porque se a gente não falar, nós não temos ajuda. Aí nós não vamos poder ter a ajuda das irmãs, né? E eu tenho, graças a Deus, essa ajuda. Obrigada, irmão, por essa palavra tão preciosa. Amém. Amém, irmã Márcia, amém. Irmã Jaceline. Amém. Eu penso que nós fomos unidas, cada uma no seu cantinho lá na sua cidade, e é muito gostoso, irmãs. E foi o Espírito Santo quem fez. Foi uma das maiores obras que eu vi, né? Não que ele não tenha feito muito maiores, mas das que eu pude presenciar, participar, foi essa, de nos unir. Foi uma coisa que o próprio Espírito moveu em todo o Brasil. E eu fico tão honrada, irmãs, de fazer parte disso, sabe? Nesse período tão difícil que está sendo essa pandemia, e o Espírito fazer isso com a gente, ter esse cuidado, sabe? Quem de nós imaginaria de estar nesse mover tão grande, tão poderoso que a gente está hoje?
né? Então, eu só consigo agradecer, irmãs. Eu sou grata pela vida de cada uma de vocês. Eu preciso dessa vida até que o Senhor volte, não mais por causa da pandemia, mas porque o Espírito está intensificado 7 vezes, e eu preciso dessa vida intensificada 7 vezes também. Então, eu não posso mais voltar a ser a crente do final de semana que eu era, né? Aquela que passava a semana inteira envolvida nas minhas muitas demandas, que não diminuíram, mas o Senhor hoje é a prioridade do meu dia a dia. E o resto que se encaixe, né? Então, eu louvo ao Senhor por isso daqui. Eu não tenho palavras para agradecer a Ele, né, por ter feito isso com a gente. Eu me sinto hoje muito mais fortificada, muito mais fortalecida. E nos dias que eu estou fraca, eu sei para onde eu correr, né? Eu sei que eu tenho, no mínimo, 3 reuniões ali que vai me salvar durante o dia. Por mais que eu tenha sido bombardeada, ali eu vou receber o suprimento que eu preciso para erguer a cabeça, levantar e continuar a caminhada, continuar a carreira. Porque mesmo que eu não queira, eu sei que vocês não vão me deixar para trás, assim como eu não vou deixar vocês para trás. Amém. Amém. Luana. Gente, Luana é minha tia, viu? Amém. Luana é minha tia, irmã do irmão Berg. Amém. Para quem não me conhece, né, eu reuni em Santo Amaro, sou irmã do irmão Berg, tia da irmã Simone, e hoje eu estou no Rio de Janeiro, mas o encargo, graças ao Senhor, é o mesmo, né, irmãs? Jesus é nosso Senhor. As comunhões aqui é toda segunda-feira, e praticamente é a mesma, o fluir é o mesmo, o fluir do Espírito, né? Essa rede de cuidado, é o encargo que o Senhor deu à igreja, e que em toda a cidade que nós chegarmos, a gente vai perceber o mesmo, desfrutar o mesmo fluir, o mesmo cuidado e amor do Senhor. E hoje, na verdade, eu louvo o Senhor porque eu sou fruto dessa rede de cuidado. Hoje, só pelo simples fato de Consuelo mandar o link para mim da comunhão, essa mensagem dela me incentivou a estar presente nessa comunhão maravilhosa, uma comunhão que salvou a mim e a cada uma de vocês, né? Graças ao Senhor, louvo ao Senhor por essa rede de cuidado. Então, essa rede de cuidado, ela nos salva, irmãs, como cada uma irmã citou, né? A pandemia veio como uma experiência de morte, mas ao mesmo tempo de ressurreição, para nos tirar do nosso comodismo, para nos tirar daqueles conceitos de estar nas reuniões em final de semana, como a irmã acabou de falar, para nos tirar daquele conceito de estar em uma reunião presencial, mas está ali de corpo, mas terminou a reunião, cada um vai para o seu cantinho. Mas olha que coisa maravilhosa, hoje eu estou aqui no Rio, Sueli está em Portugal, a maioria das irmãs estão aí na Bahia, a irmã no Rio Grande do Sul, tantos lugares diferentes, mas o afeto, o amor, a essência da comunhão é diferente. A gente sente aquela comunhão gostosa, o desfrutar verdadeiro do Espírito, o desfrute verdadeiro do Espírito e o trabalhar do Espírito em nós. Então, na verdade, o Senhor usou em ressurreição e hoje Ele está cuidando de uma forma maravilhosa do seu corpo, da sua igreja, cada uma de uma forma muito especial, porque cada um de nós passamos por experiências diferentes, né? Cada um a nossa vida não é uma vida cheia de mar de rosas, né? Mas cada uma passa por uma experiência de um problema aqui, outro problema ali, e o Senhor ali de uma forma grandiosa, de uma forma cuidadosa e cheia de amor, Ele vai alimentando e cuidando de cada uma de nós de uma forma muito especial. Eu louvo ao Senhor pela rede de cuidado e louvo ao Senhor por estar hoje reunida com vocês. Aleluia. Saudade de todas as irmãs que eu conheço, né? E um prazer muito grande estar reunida com as irmãs também, que eu estou conhecendo hoje nessa comunhão. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Amém, amém, Luana. Aleluia. Irmã Conceição. Amém, glória a Deus. Irmão Berg, que palavra. Eu vou começar o meu compartilhar
não vou demorar, porque ainda tem muitas irmãs, lendo o Apocalipse. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ô, glória por esses 7 Espíritos! Eu quero, diante das irmãs, dos irmãos, porque hoje temos um varão, então, agradecer ao Senhor por ter aberto os olhos e o coração do irmão Dong, para que nós, as irmãs, tivéssemos uma oportunidade de servir. Então, o irmão enfatizou o fato de sermos vigilantes, nos mantermos unidas, debaixo do encabeçamento dos irmãos, do falar profético, e que nós devemos nos consagrar e sermos submissa. Que o Senhor abençoe a ação do Espírito em nós, para que possamos prosseguir nessa jornada. Onde quer que sirvamos, sirvamos com amor. Eu, pessoalmente, amo servir na cozinha. Aqui em Sobradinho, eu servia na cozinha quando a gente estava sem essa pandemia. Nunca servi em salinha, mas na cozinha, na recepção, e sair com os irmãos para levar a palavra, aquela saída que a gente dá, cada uma vai para um lugar e faz visita aos irmãos e faz visita às pessoas, levando o alimento diário, levando o jazz, entregando, né? E quando as pessoas abriam a porta, a gente às vezes ficava meio constrangido para entrar, mas se a pessoa insistia, a gente entrava, e quando chegava lá dentro, a pessoa dizia: que bom que vocês vieram. Você pode orar pela minha família? Isso foi antes do podemos orar por você, quando a gente ainda ficava meio devagar, no sentido de adentrar a casa de alguém. Tentávamos ficar, normalmente, constrangidos do lado de fora. Mas muitos pediam que tenha necessidade da oração. Então, a oração é o primeiro e único recurso, e o último recurso que temos. E o Senhor tem ouvido as orações que a gente tem feito. Nós temos visto pessoas sendo salvas, tendo gratidão ao Senhor, porque houve uma salvação ali naquela família, um filho que estava perturbado, perdido, e aí a pessoa passou a se consagrar. Então, irmãos, a oração realmente ela precisa acontecer. E nós estamos nos grupos que reúne e ora, e oramos com fé, e consagramos os nossos apóstolos, os nossos profetas, consagramos os nossos comportores. A gente tem visto trabalhar dos irmãos na comportagem dinâmica, tem visto os jovens. Irmãos, isso é maravilhoso. Só na vida da igreja que nós temos visto isso. Porque nós não pregamos aquela situação de progresso, de ganhar dinheiro. Nós pedimos, sim, o Senhor abrir a porta para alguém que esteja desempregado, mas não com o objetivo de ter aquele progresso que a gente ouve muito falar. Então, nós oramos nesse sentido, dos irmãos ter um emprego, que não roube o tempo do Senhor, que os irmãos ofertem para que a obra progrida, para que a obra do Senhor avance. É nesse sentido que a igreja ora. É universal, né, irmãos? Em qualquer lugar, qualquer localidade, as orações são feitas nesse sentido de salvar vidas,
de ajudar irmãos que estão com alguma enfermidade. E nós temos visto, como diz a irmã Mara, a boa mão do Senhor ali sobre essas famílias. Então, irmãos, nós realmente precisamos ser unidos, ter unidade no espírito para que haja o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos crescer espiritualmente. Amém. E só podemos crescer estando juntos, um levantando o outro, um animando o outro. Amém. E é isso que nós temos encontrado. É isso que nós encontramos aí em Santa Amaro, essas irmãs maravilhosas, em Macau, ali na cidade da irmã Giovana e a irmã Jussara. Então, irmãos, é maravilhosa a nossa vida da igreja. Que o Senhor abençoe cada um dos nossos profetas, cada um dos nossos irmãos que servem, cada um dos nossos comportores. Nós só temos que louvar, bendizer e agradecer. Amém. E principalmente ao querido irmão Dong, que agora, através do irmão Pedro, está prosseguindo nesse trabalho de ajudar as varoas a prosseguirem. Irmão Berg, muito obrigado por essa palavra que o Senhor dispensou através de você. Amém. Você é o docinho do Senhor, viu? Amém. Amém. Obrigada, boa noite. Obrigado, Amém, irmã. Senhor Jesus. Obrigado. Aleluia. O irmão Berg, né, ele falou uma frase que, quando ele falou, chegou a mexer lá nas minhas entranhas, né? No esplâncno, como diz os irmãos. Ele falou assim, ó, se as irmãs são unidas, quando ele leu o versículo ali de Salmos 2, falando que todos, né, os inimigos, eles se aborrecem, eles nos odeiam, até os príncipes e os reis. Então, o irmão Berg falou uma coisa que nós precisamos discernir, o que é objeto de culto, o que é que vem do Senhor, nós precisamos estar bem atentas. E aí ele falou o seguinte, as irmãs unidas, elas precisam ser mais unidas, se unem mais, se unam mais. E se as irmãs amigas, sejam mais amigas ainda. Isso me tocou, irmãs, muito. Por quê? Porque ele hoje veio trazer essa palavra de encorajamento, né? Mostrar a nossa importância no serviço. Ele, no início, falou que antes havia uma lacuna no ministério, porque as irmãs, elas serviam, mas as irmãs podiam servir mais, apoiar, né? Apoiar ali encabeçadas, né? Submissas ali à autoridade. As irmãs poderiam dar um up, elas poderiam dar um up ali no serviço, no ministério, né? E o Senhor, por meio do irmão Dong, nos deu essa oportunidade. Só que é uma coisa que ainda é novo para nós. Ainda é novo para nós. Nós estamos aprendendo a servir juntamente com os irmãos. E aí, quando o Senhor coloca assim, irmãs servindo, vocês já repararam como é quando o Senhor nos junta para servir? Tá fácil agora, né? Porque a gente está servindo à distância, então tá muito fácil. Mas quando o Senhor nos une para servir, irmãs, aí o bicho pega. Porque é duas naturezas, e irmãs são complicadas quando estão juntas. Nós somos amorosas, somos maravilhosas. Mas o serviço, ele veio para trabalhar em nós. Olha a misericórdia do Senhor. Nós servíamos o quê? Na salinha, servíamos na cozinha, servíamos na limpeza. Mas hoje o Senhor está nos colocando... Não que exista hierarquia para Deus no serviço. Pode existir para nós. Eu não quero servir na limpeza, eu não quero limpar o banheiro. Eu não quero isso, eu não quero... Para nós pode existir, mas para Deus, serviço é serviço. O mesmo galardão de quem limpa é o mesmo galardão de quem profetiza. É o mesmo galardão de quem lava o banheiro, é o mesmo galardão de quem serve na música. Para Deus não tem hierarquia no serviço. Essa é a hierarquia do homem. Nós queremos escolher onde servir. Mas Deus, quando Ele nos junta, irmãs, nos junta, é para nos unir mais ainda. Não pode haver rivalidade, né? Não pode haver picuinha, não pode haver rivalidade. Não pode haver assim, a irmã está fazendo mais do que eu. Aquela irmã dali, os irmãos estão elogiando mais do que a mim. Isso não pode existir. É objeto de culto. Isso não faz parte do nosso serviço, nem agrega ao ministério. Nós estamos no ministério para preencher a lacuna que faltava.
Olha que bênção. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, eu toquei muito nesse ponto. Os príncipes, os reis, os nossos inimigos, eles nos odeiam. Então, nós não podemos gerar isso para dentro do que estamos fazendo. Hoje temos os amigas e irmãs, olha que bênção. Aqui em Santo Amaro, hoje uma irmã me ligou para orarmos, né? E eu pude tocar nisso, eu pude tocar no... Porque na minha oração eu mencionei e depois eu fiquei pensando e comecei a ter comunhão com o Senhor. Senhor, olha como Santo Amaro está. Olha como Santo Amaro está. Porque a gente, irmãs, praticamente fazia nada. E hoje, por causa do, como a irmã falou, né, da questão da internet, na segunda-feira o Senhor levantou a irmã Rita e a irmã Kátia. Essas irmãs têm servido maravilhosamente no Ministério de Oração. Na terça-feira, o Senhor levantou a irmã Tatiana, a irmã Tânia e a irmã Sueli. Uniu essas três. Ele poderia botar uma, poderia botar duas, mas aprovei ele colocar três. Na segunda, aprovei ele colocar duas. Na terça, aprovei ele colocar três. E o chá com elas tem sido uma bênção. Nós nos sentimos à vontade, temos comunhão, estamos conhecendo umas às outras, está estreitando mais a nossa amizade, né? Aí vem na quarta, a irmã Edilene. Pense em uma irmã tímida que não gostava de falar em público. Aí juntou a irmã Lene e a irmã Karine, essas duas irmãs têm conduzido a reunião de leitura que tem sido uma maravilha. E tem eu na quinta-feira. Mas para mim tá fácil porque eu estou servindo, entre aspas, só. Mas essas outras irmãs que estão servindo unidas, com certeza elas devem passar por provações, porque quando a gente serve junto, sempre tem uma aprovação, mas a aprovação é para trabalhar em nós. Se eu tivesse servido com alguém, seria a mesma coisa. Servir juntas é para o Senhor trabalhar em nós. O que falta em mim ter na irmã, o Senhor traz o equilíbrio. Eu sempre digo, né? A gente aqui no Polivalente, como as casas agarradas, eu com Sueli Tânia, as casas agarradas. Então, a gente colocou o nosso nome de tripé. Porque eu sou muito exagerada e Consuelo é muito devagar. E aí o Senhor foi e deu Tânia. Tânia equilibra a gente, porque não dava certo, irmã. Era Consuelo lenta e eu rápida. E aí a gente entrava em choque. O Senhor foi e botou Tânia equilibrada. Olha o cuidado de Deus. Então, cada irmã que está conosco servindo, cada irmã que está participando das reuniões, cada irmã que compartilha, traz a sua porção, isso é servir. Nós estamos aqui servindo, nos unindo para sermos mais unidas e sendo amigas para sermos mais amigas. Foi o que me encorajou nessa noite. Ó Senhor Jesus, que reunião maravilhosa. Aleluia. As irmãs que eu não chamei foram as irmãs que me disseram que não iam compartilhar. Mas nós ainda temos 3 minutos. Alguma irmã ainda quer compartilhar? Mudou de ideia? Obrigado por lembrarem de Colatina, viu? Os confins da terra também está sendo pregado o Evangelho do Reino. Amém. Aleluia. Alguma irmã que não compartilhou? Amém, Oi. Oi. Amém. Eu disse a você que eu não ia Amém. poder, mas o Senhor me agraciou aqui agora. Amém, amém. E eu vou falar rapidinho. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Eu me senti hoje, assim, realmente agraciada pelo Senhor, muito encorajada, né? Amém. O Senhor é aquele que cuida de cada um de nós com muito amor, com muito zelo. E agradecer também ao irmão Berg por essa palavra de encorajamento, né? Que pôde nos encorajar hoje. Então, o ponto que eu mais ganhei foi a questão da oração, da consagração. É onde é o ponto-chave, né? O Senhor, ele não pode agir se a gente não estiver nos consagrando e em oração. Então, esses 2 pontos, para mim, é o mais importante, para que realmente o Senhor possa achar caminho em nós, né, Senhor Jesus. E a questão também ali, né, que o irmão falou na questão do Salmo, né, que realmente é uma batalha, né, muitas coisas vêm sobre nós. E ali no Salmo, aqui no Salmo fala que vai se levantar contra os ungidos de Deus, aqueles que estão realmente ali no propósito de Deus. Então, realmente, muitas coisas vão vir, né? Muitas coisas para fazer a gente desanimar, desistir, nos oprimir, mas no outro salmo também fala na questão da vitória do Senhor, né? Um salmo não liga o outro. Então, a nossa batalha, ela é grande, mas o Senhor, ele está nessa batalha junto com a gente. Então, Amém. nós somos mais que vencedores, né? Amém, Jesus Senhor. Amém. Berguinho, eu vou pedir para você fazer uma oração por nós,
para nós encerrarmos a reunião. Ninguém saia para a gente poder tirar foto, viu? Depois da oração. Amém. Dá licença um instantinho, Simone. 1 minuto, amada, por causa do horário. Eu falei com o Marcos Ironberg e ele mandou um grande abraço para o irmão. Obrigada. Eu que agradeço. A irmã é dinâmica mesmo, viu? Puxa, amém. Tem que ser. Obrigado, irmão, pela reciprocidade. Amém. Tá bom. Maravilhosa, Amém. Jussara. Aleluia. Aleluia. Jesus, tá vendo? Que maravilha. Senhor Jesus. Amém. Aqui, Senhor, nós agradecemos a Ti por essa rica comunhão das amigas e irmãs, Senhor. Te agradecemos porque a direção do Teu Espírito nunca erra, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter usado o Teu apóstolo, irmão Dong, e por meio do seu falar profético, Tu abriu, Senhor, entre nós, nesse ministério, esse caminho para o preenchimento dessa lacuna, que outrora estava vazia. Estávamos de forma desfalcada. Precisamos desse complemento. Obrigado por estar usando as irmãs nos mais diversos tipos de serviço, na esfera da igreja, da localidade, na esfera da obra, no âmbito universal. Continua, Senhor, trazendo, Senhor, esse espírito, Senhor, de cumplicidade, esse espírito de consagração, e que as chamas, as nossas chamas, as chamas, Senhor, das irmãs que veio até elas por meio do dom dado pelo Senhor, ou Espírito, que se mantenha acesa de maneira viva, que todas continuem correndo a carreira, Senhor, nessa corrida de revezamento, que possamos juntos, de forma coletiva, alcançar aquilo a qual o Senhor nos propôs. Obrigado pelas irmãs de cada região do Brasil e também do âmbito da esfera, Senhor, universal. Que o Senhor conceda bênção e mais bênção, Senhor, sobre cada uma das irmãs, nesse ministério que vai complementar o ministério para trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, aqui levantamos as nossas mãos santas e empreendamos uma bênção apostólica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a favor de cada irmã, de cada família e de cada lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou Aleluia. encerrar a gravação para nós tirarmos nossa fotinha. Aleluia. Amém.